difícil, principalmente jogando com a qualidade do elenco que tem o Ceará. Éramos sabedores da dificuldade de jogar aqui, mas acho que cabia mais, né? Tivemos muito mais chances claras que eles, foram inúmeras chances, o goleiro deles foi muito bem, o Ronaldo fez apenas uma defesa, então a gente fica com aquele gostinho de um resultado melhor. Mas eu acho hoje, eu queria dedicar essa vitória ao meu elenco, né? O Igor aí um tempão sofrendo com lesão sem jogar, entrou, o Peixoto, que é quando a gente ganha, se a gente tivesse perdido aqui, a gente ia estar lamentando a ausência do artilheiro da competição, que é o Coutinho, um jogador importantíssimo, mas hoje o Peixoto foi titular, deu uma assistência, né? O Daniel, que fez sua estreia comigo, então assim, mostra na prática o que eu falava quando eu cheguei aqui, de acreditar na qualidade desse elenco que aqui está, usar esse elenco, né? Dar rodagem, dar minutagem, tratar todos da mesma maneira, né? Acho que muita gente nem lembrava da situação do Igor, o próprio Daniel, como eu falei, foi a estreia dele, foram 11 jogos desde que eu cheguei e 2 jogadores que ainda não tinham estreado. Então é isso, é a força do nosso elenco que é importante, dedicar essa vitória ao meu elenco, que eles são os protagonistas do jogo e com certeza eles são os grandes responsáveis pelo nosso retorno espetacular. Luiz Fernando, no meio dessa semana, comentou sobre um momento que não estava bem na competição, passou praticamente o primeiro turno sem marcar, e aí nesse comentário dele, ele falou um pouco sobre a conversa que você teve com o jogador aí na sua chegada. E queria que você falasse um pouquinho pra gente, né, como foi essa conversa com o jogador e o quanto foi fundamental no papel da recuperação desse jogador. Fico feliz. São 5 jogos do Luiz, 4 gols nos últimos 5 jogos, se eu não me engano. Não é isso? 5 jogos, 4 gols, o Luiz? 4 gols. Ele só não fez no Botafogo, 5 jogos, 4 gols, ou 4 jogos. Não, 5 jogos, 4 gols. E ele não vivia no seu melhor momento, mas eu sou um treinador que eu sou muito transparente. Retorno dele também espetacular. Também espetacular, sou muito transparente, sentei, conversei com ele. Achei que era o momento de preservá-lo. Ele entendeu muito bem e hoje ele volta e está sendo um dos grandes responsáveis nesse retorno espetacular. Um jogador que eu já conheço bem, já sofri muito jogando contra ele, né? E hoje fico feliz que tenho ele ao meu lado. Então a gente sai com os pés no chão, a gente ganha o primeiro do retorno e a gente não consegue chegar no G4. Os nossos adversários também estão vencendo, mas a gente está muito mais próximo. Já foi muito mais longe desde que nós chegamos, né? Estávamos a 8 pontos. Eu falei no início que a gente estava a 3, porque antes da rodada estávamos a 3, né? O Bruno até brincou que foi uma situação já pensando no futuro. Então a gente conseguiu alcançar mais uma vitória, que é muito difícil jogar aqui, e agora voltamos a estar a 3 pontos. Então a gente está cada vez mais próximo. Espero que no momento certo que a gente consiga entrar, né? Quanto antes melhor, a gente quer logo esse G4. Mas se for a hora que a gente entrar e a gente permanecer, é o que é mais importante. Tudo vai ser, o mais importante vai ser quando terminar o campeonato e nós estivermos naquela parte dos 4 que estão ali em cima e a gente poder comemorar esse acesso, dar esse acesso de presente para a nossa torcida que está nos abraçou desde que nós chegamos, né? O presidente, né, que dá todas as condições de trabalho aqui para a gente trabalhar, né? Um staff maravilhoso também que está sempre junto com a gente, apoiando, trabalhando. Então, assim, a vitória é a vitória de todos, mas volto a repetir que essa vitória é a vitória do meu elenco. Queria parabenizar eles por esse retorno espetacular. Eles são os responsáveis protagonistas desse retorno espetacular. Boa noite, Jair. Felipe André aqui da Rádio Bandeirantes. Primeiramente, parabéns pela vitória, né? A 7ª em 11 jogos no comando do Atlético, que tem a melhor campanha do segundo turno. Mas, Jair, eu queria te perguntar agora, porque o Atlético tem um desafio contra 3 equipes da segunda metade da tabela, né? Teve 2 confrontos aí difíceis contra o Criciúma e o Ceará, 2 equipes brigando aí na primeira metade, e agora 3 equipes da parte baixa. Você entende que essa sequência é a sequência para colocar o Atlético no G4? Não, penso um pouco diferente. A gente encara o próximo adversário sem olhar a condição dele na tabela. E não vi nem os 3 o momento, porque eu só penso jogo a jogo, eu falo e é na prática mesmo, sabe, André? Então, assim, é pensar no próximo jogo, encarar, independente da posição, independente das circunstâncias, né? A gente veio aqui com o Ceará com a qualidade do elenco, não vi um bom momento, mas você vê que foi um jogo difícil. Então, assim, cada jogo uma final de Copa do Mundo, respeitando todos os nossos adversários, mas
se tiver em primeiro, se tiver em último, a gente vai jogar da mesma maneira e buscar os 3 pontos, seja em casa ou seja fora, da mesma maneira, como foi hoje, uma vitória muito importante do meu grupo. Jair, boa noite, aqui é a Natália. Eu queria te perguntar sobre o Bruno Tubarão, porque ele foi improvisado na lateral quando o Rodrigo se machucou. O Rodrigo se recuperou e ele continuou na lateral, né? E não sei se concorda comigo, na minha visão, foi um dos principais jogadores do Atlético hoje. Como é que foi a sua conversa para colocar um atacante ali na lateral, fazer ele acreditar que poderia ser um bom lateral direito? Como é que foi essa sua conversa e como que você viu, né, que ele poderia ser o cara certo para jogar na lateral do Atlético? Nossa, que observação fantástica. Eu estava elogiando aqui agora para o staff a partida que o Tubarão fez. Foi muito bem, não só na parte ofensiva, mas na parte defensiva, recuperação, força, né? São laterais de características diferentes. O Rodrigo já foi meu jogador, me entrega mais organização, e o Tubarão, por ser um ponta, né? Ele é um atacante. Então é legal, assim, quando a gente joga ele na lateral, a gente joga com 4 atacantes, na verdade, ele, Kelvin, Peixoto e o Luiz são 4 atacantes, ele está fazendo função de lateral, mas ele é um atacante, né? Então é a mesma coisa quando a gente bota o Heron na lateral, algumas pessoas falam, pô, mas você está com 3 zagueiros, então a gente tá jogando com 4 atacantes, porque quando o Heron vai para lateral, como hoje, ele faz a função de lateral, tanto que vocês viram ele chegando no fundo, tendo cruzamentos, sendo importante na parte ofensiva também. Então, assim, é o que eu vejo, né? Então, eu fico feliz que o Tuba tenha feito esse grande jogo. Um garoto muito querido pelo grupo, né? Ele é um cara que trabalha bastante e onde você botar ele para jogar, já jogou de médio, já jogou de beirada, que é a dele, e já jogou de lateral. Então, é esses jogadores polivalentes que o treinador quer, né? Quando você tem, principalmente, dificuldade de contratação, quando você não tem muito situações financeiras, você tem esse cara que pode jogar em várias funções, é um cara que ajuda bastante a vida do treinador, estou muito contente com ele. Jair, e agora a gente vai para um jogo importante em que assim, o treinador ele tem assim, a função de trabalhar muito com a razão. O elenco, vamos dizer, precisa ser letal, ter sangue frio, mas a torcida tem a empolgação. Como conciliar ou lidar agora com a situação empolgação e razão nessa fase decisiva? Olha, a torcida, vou falar uma coisa para você, a torcida é o responsável de nós estarmos aqui, nós da comunicação, eu representando o clube, você representando a nossa comunicação, né? Eu costumo dizer que não são vocês da imprensa e nós do clube, todos nós fazemos parte dessa comunicação, e a torcida tem o direito de tudo, cara. A torcida é o grande patrimônio de qualquer clube, eles são os responsáveis por nós estarmos aqui trabalhando, eles são responsáveis por a gente ficar rouco, pela gente se dedicar ao máximo, e eles têm esse direito sim, e a gente tem que pensar sempre grande, não tem como você vir para um clube com a qualidade do meu elenco, você vem para um clube com a estrutura que o nosso presidente nos proporciona e não pensar grande. Desde que eu cheguei, eu venho pensando grande, é assim que eu venho fazendo sucesso, assim, bom te ver, obrigado. E a gente continua dessa maneira, mas a gente segue com os nossos pés no chão, porque não está nada ganho, o retorno está espetacular, a gente é o primeiro do retorno, mas a gente não chega no G4. Então vai ser difícil até a última rodada e, como eu falei anteriormente, independente da posição dos nossos adversários, a gente vai encarar com muita seriedade para a gente conseguir, no final do ano, conseguir esse tão almejado acesso por todos, esperado por todos.